aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o indivíduo e a organização. Definir e caracterizar as organizações, falar um pouco sobre cultura e clima organizacionais. A gente começa perguntando, por que existem as organizações, né? Então podemos dizer que as organizações elas existem para que possamos satisfazer necessidades que dificilmente resolveríamos sozinhos, tais como emocionais, econômicas, intelectuais, sociais, entre outras. Então podemos dizer que o processo de socialização nas organizações, elas têm como objetivo inserir, adaptar e manter o colaborador nos padrões da cultura da organização. Então as pessoas, elas nascem, crescem, são educadas, trabalham dentro das organizações, sejam quais forem os seus objetivos, quer sejam objetivos que visam lucro, a educação, sociais ou econômicos. Portanto, as relações entre indivíduos e organizações, elas estão sempre presentes na própria constituição da organização, que é formada e mantida por indivíduos e em certos processos específicos, como na socialização organizacional, na cultura e no clima organizacional. Então, se nós definimos, como nós definimos organização? Então, uma organização ela seria o quê? Um ambiente psicologicamente significativo para seus membros. Então, é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. E a cooperação entre elas é essencial para a existência da organização. São sistemas extremamente complexos as organizações e elas se revelam compostos de atividades humanas em diversos níveis de análise, personalidades, pequenos grupos, intergrupos, normas, valores e atitudes. Então a empresa como organização, ela tem elementos, elementos que são complexos e que a caracterizam como essa organização, que são a estrutura das responsabilidades e deveres, onde as tarefas elas são distribuídas entre os seus participantes. Então, esse é um dos elementos da empresa que a caracteriza como uma organização e uma organização complexa. Outro elemento seria a relação de papéis e poder, que regulam os seus diversos subsistemas constituintes, que estão articulados entre si, tendo em vista os seus objetivos. Outro seria o conjunto complexo de crenças, valores, pressupostos, símbolos, artefatos, conhecimentos e normas, padronizados e reproduzidos por meio da socialização. Outro elemento seria as situações conflituosas, que podem ocorrer entre o que se valoriza, o que se acredita, o que se supõe poder ser realizado e o que se considera como a maneira correta de agir. Outro elemento da empresa como organização seria a tendência a se modificar lentamente, exigindo um aprendizado contínuo por parte de seus componentes, que são as mudanças. Então, a socialização organizacional, ela é um processo pelo qual as pessoas aprendem um sistema de crenças e valores e as habilidades necessárias para desempenharem novos papéis ou assumirem novos cargos, bem como para facilitar a sua comunicação com os outros membros do seu grupo de trabalho. Ao mudarmos de uma determinada empresa para outra, nós observamos comportamentos culturais diferentes. Isso causa em nós preocupações até que habituemos com essa nova cultura. Então, isso é o que nós chamamos de socialização organizacional. É esse processo pelo qual as pessoas aprendem e passam dentro de uma organização. A cultura organizacional, o que seria? Então, alguns elementos sobre o tema. O que é cultura? Então, a cultura organizacional, ela é um complexo coletivo feito de representações mentais que ligam o imaterial ao material. É a dimensão simbólica que integra os elementos da prática social. É a estrutura que permite atribuir significado a certas ações. Não se trata de um molde que padroniza as pessoas, mas sim as regras do jogo que todos jogamos. Então, é um conjunto de crenças, expectativas e valores,
um fator de interação e relacionamentos típicos de cada organização. Cada organização tem a sua cultura organizacional, que é esse sistema de significados aceitos pública e coletivamente por um dado grupo num dado tempo. Então, esses sistemas de termos, formas, categorias e imagens interpretam para as pessoas as suas próprias situações. Então, o que a cultura produz? Como ela é transmitida? Então, primeiro, a cultura ela é uma visão de mundo que torna a vida cotidiana uma realidade ordenada aos olhos dos indivíduos. E aí ela tem uma correspondência entre os significados atribuídos pelo indivíduo e os significados atribuídos pelos outros. E essa cultura ela se transmite pelo meio de processo de socialização, que existem de duas formas, primário e secundário. O primário seria o quê? Além da aprendizagem cognitiva, ela envolve circunstâncias emocionais. E a secundária seria os conhecimentos adquiridos, que envolvem procedimentos mais racionais e técnicos. E essa cultura organizacional, ela tem níveis de manifestação. Então, nós podemos compreender 4 níveis. Nível dos artefatos, nível dos comportamentos, nível dos valores e nível dos pressupostos inconscientes. O nível dos artefatos seria criações visíveis e invisíveis, seria a arquitetura, o layout, os uniformes, os documentos públicos. Então, esse nível dos artefatos e criações visíveis, ela está mais em termos disso que é mais visível, a arquitetura de uma organização, o layout, como ela se organiza, os uniformes, documentos públicos. O nível dos comportamentos visíveis e invisíveis é a maneira como as pessoas se vestem, seus cortes de cabelo. Então, é o nível de comportamento. E isso é uma manifestação da cultura organizacional. Outro nível é o nível dos valores. Os elementos que governam o comportamento das pessoas seria o código de ética, o código de princípio, a carta de princípios, a filosofia da empresa, a declaração da missão, a divisão e dos valores da empresa, através de seus slogans e mensagens em murais coletivos. E o nível de pressupostos inconscientes são aquilo que nós relacionamos como os sentimentos, os interesses e expectativas incorporadas. Então, determinados comportamentos que, ao se mostrarem adequados na solução de problemas, vão se transformando em pressupostos inconscientes dentro daquela organização. Isso já faz parte da cultura daquela organização. Então, pontos de observação da cultura organizacional que nós podemos perceber. O ambiente de dominação, submissão, harmonia, Então, a gente precisa observar isso daqui para tentar entender a cultura organizacional. O que é dito, difere ou não do que realmente acontece? A natureza é boa, má? Então, em síntese, a cultura organizacional ela é concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos, que podem agir como elementos de comunicação e consenso, ou às vezes ocultar e favorecer as relações de dominação. Então, essa organização cultural, essa cultura organizacional, ela implica também numa rede de concepções, normas e valores que são tomados como certos e permanecem submersos na vida organizacional. Para que se mantenham essas normas e valores, eles devem ser afirmados e comunicados aos membros da organização de forma tangível, ou seja, por meio de ritos, mitos, gestos, entre outros. E esses ritos culturais organizacionais, eles são característicos. Nós temos ritos de passagem, ritos de degradação, rito de confirmação, rito de produção, rito para redução de conflitos e ritos de interesse. As organizações, eles têm esses ritos, que à medida que a gente vai conhecendo essa organização, a gente vai identificando. Por exemplo, um rito de passagem seria como é que nessa organização se introduz e treina um membro da empresa. Ritos de degradação seriam como é que se despede um colaborador dessa organização, como é que se faz as substituições. Então, ela tem um rito, toda organização, dentro da sua cultura organizacional, ela tem esses ritos que são observáveis, que são vividos dentro daquela organização. E a partir da cultura, nós temos um clima organizacional. E o que seria clima organizacional? Nós podemos dizer que é a qualidade do ambiente
que é percebida ou experimentada pelos colaboradores da organização, participantes da empresa e que influencia o seu comportamento. É aquela que nós chamamos atmosfera psicológica, que todos nós percebemos quando entramos em determinado ambiente e que nos faz sentir mais ou menos à vontade para ali permanecer, interagir e realizar. O clima organizacional é, de certa forma, o reflexo da cultura da organização, ou melhor dizendo, o reflexo dos efeitos dessa cultura na organização como um todo. E toda vez quando a gente pensa numa organização, a gente também tem que estar aliada a um último ponto, que são as mudanças. Toda organização ela precisa mudar para poder acompanhar os tempos. Então, as mudanças elas são postuladas como uma necessidade contínua para as organizações. E elas podem ser de 3 níveis: organizacionais, tecnológicas e humanas. Então, aspectos que influenciam essa mudança, elas podem estar nesses 3 pontos: organizacionais, tecnológicos e mudanças. Por exemplo, forças ambientais, uma monitoração da concorrência, dos clientes, das ameaças e oportunidades. Então, isso pode influenciar o quê? Uma mudança dentro dessa organização. Ou então, forças internas, objetivos organizacionais, planos, métodos, problemas e necessidades da empresa. Isso também pode motivar uma mudança. São aspectos que influenciam, que fazem essa mudança aparecer, essa necessidade. E aí vem a necessidade da mudança, as alternativas que se apresentam para essa mudança e a implementação. Então, mudança, toda empresa ela tem que passar, porque elas podem acontecer. Vão surgir pontos, situações que vão fazer refletir dentro dessa organização uma mudança, só que a mudança ela não é rápida, uma mudança ela é lenta dentro de uma organização. Portanto, por aqui nós ficamos. Leiam o capítulo sobre indivíduo e organizações e uma boa aula.